Galera, esse vídeo eu acho que ele não vai estar completo aqui no Quai, porque eu acho que eu não consigo postar ele inteiro. Então ele tá lá na outra plataforma. O presidente que se elegeu é um presidente honesto, correto, legítimo e é o presidente Lula. Precisa ser respeitado. Quem perdeu foi derrotado. Galera, você pode perguntar para qualquer psicólogo. Eu não sou psicólogo, mas esse sorrisinho desses bolsonaristas assim é quando eles não vão ter argumentos para refutar, para rebater a outra pessoa. Então eles dão esse sorrisinho. É mais nervosismo do que outra coisa. Tá nervoso aí o tenente. Responda por 8 de janeiro, responda pelos crimes cometidos neste país e responda pelas joias, pelo genocídio aos povos indígenas. O MST continuará, como todos os povos do campo, lutando pela reforma agrária, lutando pela vida, pela agroecologia. E o agronegócio e a frente parlamentar, que é séria do agronegócio, sempre terá o nosso respeito, o nosso diálogo. Não queremos nenhum problema, queremos um Brasil grande, livre e soberano para todos. Olha, nós não temos dúvida nenhuma de que não há motivo nenhum concreto sobre essa história de CPI. Há por trás de tudo isso uma vontade de setores conservadores que perderam a eleição, que foram derrotados. Galera, a grande verdade é que onde existem fatos concretos, não precisa CPI. Precisa investigações. Se as investigações já estivessem acontecendo, esse tenente não estaria rindo. Eu duvido que estaria rindo. Clareza que é tentar evitar o grande debate do Brasil. O grande debate do Brasil é retomar um projeto de desenvolvimento nacional, de soberania. Deputado João Daniel, sensato. Só isso eu tenho para falar sobre ele, como todo verdadeiro patriota é. Deputado João Daniel. Nacional, de reforma agrária, de políticas para o campo brasileiro. Não há nenhuma preocupação nossa com relação à CPI. Nós temos plena clareza que é tentar desviar os verdadeiros... Com certeza, isso é tentativa de desviar o foco do golpe que está recheado de prova contra eles. Essa não é a preocupação do deputado Zucco e desta bancada. Essa bancada não quer investigar os verdadeiros danos que estão sendo causados neste país. Que, aliás, essa turma do governo anterior tenta, com esta CPI, tentar driblar os grandes assuntos em debate no Brasil. Além das joias, do trabalho escravo e muitas outras questões. Mas eu tenho certeza que a mesa da Câmara tem compreensão de qual é o papel de uma CPI. Não há motivo nem fatos para a CPI no Congresso sobre o MST. Infelizmente, um dos fundadores do PT, 40 anos militando com o MST, né, ou melhor, um dos fundadores do MST, vem falar aqui que não há fato concreto. Nós temos... Deputado Luciano Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, é o Zucco. Vamos ver a palavra, o que ele tem para dizer aí, né? Inúmeras invasões. Em 2 meses, mais invasões do MST, da Força Nacional pela Luta pela Terra, do que os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Deputado Zucco, inclusive, esse é o objeto da minha segunda questão aqui, para a gente seguir com o debate. Já passou vergonha, já. Deputado João Daniel e deputado Zucco. Inclusive, É muito esse é o importante objeto que esse da minha apoio... segunda questão aqui, para a gente seguir com o debate. A bancada ruralista aponta, deputado João Daniel e deputado Zucco, que durante o governo de Jair Bolsonaro, ou seja, em 4 anos de governo, houve 14 ocupações ou invasões, tem variação aí sobre quem está falando e como chama esse tipo de mobilização pelo MST. O cara não sabe nada do MST porque ficava em motociata, daí quer vir aí falar fake news, rapaz. Tem que ser cortado mesmo, essa gente tem que ser cortada. 14 casos durante o governo de Jair Bolsonaro e, de acordo com a bancada ruralista, houve uma explosão de casos nesses poucos, ainda não completou nem 3 meses de gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Esta constatação está correta, deputado João Daniel? Teve mais casos de ocupação de terras produtivas no governo Lula até aqui do que durante todo o governo Bolsonaro? Eu vou passar a palavra para o senhor e depois eu volto com o deputado Zucco. Certamente o deputado Zucco tem um desconhecimento total sobre a questão agrária. E ele é parte exatamente de um governo que acabou de ser derrotado, um governo que acobertava as grandes mineradoras, o garimpo ilegal. Ele é parte de um governo... Concordo. E essas mesmas caras de deboche que eles fazem assim, ó, eles fazem por trás quando eles estão cometendo as atrocidades deles, entendeu? Os indígenas, que era o governo Bolsonaro, ele é parte daqueles que defendem o grande, que era o governo Bolsonaro. Ele é parte daqueles que defendem o grande agroexportador sem preocupação nenhuma com a agricultura familiar.
Agora mete investigação em cima para ver se dá, se olha com essas caras. Não olha. Se tivesse sendo investigado, não fazia essas caras. Eu duvido, eu queria ser um cu se fazia essas caras. É uma organização séria, concreta, não se trata e nunca foi invasor de terra nenhuma. Nós diferenciamos as ocupações que ocorreram no governo do presidente Lula durante esse período, ocorreram durante o governo Bolsonaro. É porque eles estavam desligados, eles estavam somente pensando na exploração, somente pensando em manter o governo anterior. Era uma coisa que eu não entendo. Os presos, lá, os bolsominions, já não abriram o bico? Pra que CPI, se já tem gente falando tudo? É investigação, gente. Tem que fazer esse povo parar de dar risadinha da cara da nação. Eles mataram, o Bolsonaro cometeu genocídio e eles estão rindo na nossa cara. Porque, aliás, se você se refere à quadrilha, ali era a quadrilha. A verdadeira quadrilha era o governo que saiu. O governo dos atos terroristas, o governo do apoio ao trabalho escravo. Nós somos parte de um projeto de desenvolvimento que quer ver a vida e a natureza. Aliás, você sabe que o MST é parte daqueles que produzem 70% da produção agropecuária no Brasil. E não venha com a história do agronegócio, Basília, deputado Zucca, o agronegócio que é sério, comprometido, não está nem aí. Esses fazendeiros do agronegócio, sim, invadem terras, desmatam. Por isso que eles dão essa risadinha, porque eles fazem o que fazem e não acontece nada, gente. Nada. Esses caras riem da nossa cara. Igual esse cara tá fazendo aí. O CPI está afim de produzir, exportar, ganhar dinheiro, cuidar do meio ambiente e ter relação republicana com o governo, independente da posição. Agora vocês querem acobertar as joias, os índios de Yanomami e o trabalho escravo. Essa é a verdadeira CPI que vocês têm medo. Deputado Zucco. Bom, espero que o colega deixe eu falar, porque ele quer usar o tempo, porque ele sabe que a grande maioria do que ele está falando são mentiras, como ocorreu o estelionato eleitoral do descondenado ex-presidiário presidente Lula. Nós temos a clareza que houveram mais... Galera, sabe por que ele fala isso? Porque não acontece nada com ele. Ele não é caçado, ele não responde processo, não acontece nada ele chegar e lançar essa calúnia. Então não acontece nada com eles. Se acontecesse, eu duvido que o cara não pensaria duas vezes antes de falar uma merda. Mais de 240 invasões por ano no governo Lula, na primeira gestão. E agora, com o governo Bolsonaro, nós tínhamos uma média de 11 invasões. Não há justificativa nenhuma. Não há justificativa de termos nenhuma invasão. Agora, o deputado João Daniel, que tem uma experiência larga com o MST, inclusive já teve problemas na justiça envolvendo seu nome com esquemas que estavam aliados ao MST, ele tem que respeitar, sim, a frente parlamentar da agropecuária. E falar que o agro não está descontente... Falácia ad hominem é quando você ataca o seu interlocutor sem argumentos, entendeu? Você deixa os argumentos de lado e começa a atacar, igual ele está fazendo. Isso chega a ser uma piada. Nós prendemos o governo do meu colega de turma e amigo, governador Tarcísio Gomes de Freitas, prendeu junto com o deputado Derrite, um dos grandes líderes radicais dos movimentos de luta pela terra, José Rainha, inclusive com possibilidades de extorsão. Nós queremos sim uma reforma agrária como foi feito no governo do presidente Bolsonaro. Mais de 450 mil títulos rurais entregues a pequenos agricultores, assentados. Presta atenção na falácia, galera. Tipo assim, 400 mil títulos a pequenos, porque daí eles não dão assistência nenhuma. A crise faz os grandes vir comprar dos pequenos. Aí os grandes ficam donos. Os fazendeiros bilionários é quem esse cara defende. Que não há criminosos nesses movimentos. Se temos famílias que querem reforma agrária, que façam o devido processo legal. O que aconteceu é que... Você pode ver que um cara que tá com a razão não fica gritando desse jeito, cara. Quando o cara fica gritando, se exalta desse jeito, é porque ele já tá sem a razão. E bolsominion, bolsonarista, como a gente sabe, é daí pro tiro, é daí pra facada, é daí pra carteirada, é desse jeito, a gente sabe. Esta eleição, nós tivemos grande parcela deste movimento que fez campanha para o descondenado. Quando o cara chama o Lula de descondenado, já dá pra ver que ele não entende nada do que ele tá falando. E outra coisa, parece que tá afrontando o STF. STF tem que ouvir esse tipo de coisa, gente. Não pode deixar esses caras falar o que querem desse jeito. Tá afrontando o STF. Previstas e com certeza o agronegócio merece respeito, merece sim que possamos essas ONGs e as empresas que o senhor muito bem conhece, que podem até estar financiando essas empresas de transporte. Queremos saber qual é o papel deste Estado. E outra, terra improdutiva tem que ser ocupada mesmo.
que está omisso, está vendo inúmeras invasões e não estão fazendo nada. E mais, já tivemos o Carnaval Vermelho e agora, conforme o calendário oficial, teremos o Abril Vermelho. É isso? Será que temos a cadeia nacional que passar para que os produtores rurais tenham cuidado com esses movimentos criminosos de invasão de propriedades? Bom, para quem está ligado agora no Se eu fosse o Xandão, já mandava investigar esse caboclo já. dois lados, a gente está falando sobre CPI do MST com dois entrevistados com muita propriedade, né? De um lado a gente tem um fundador do MST e do outro um integrante da frente parlamentar do agro, né? À frente dos ruralistas. Bom, invasão ou ocupação? Esta é uma bola dividida, vocês não compactuam aí, não concordam com este termo. Para encerrar, a gente tem aí perspectivas para os próximos dias de conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para fazer essa CPI acontecer ou não? Eu vou dar 30 segundos para os senhores explicarem as movimentações dos próximos dias, porque um lado quer a CPI, mas o outro não. Deputado João Daniel. Olha, Basília, só para dizer, a história de mortes do campo é uma história que o deputado deveria estudar, a história do Brasil, a formação do Brasil, ler um pouco de Darcy Ribeiro, que ele vai explicar que o Brasil tem uma elite perversa. Nós temos uma história do latifúndio no Brasil de mortes e assassinato. A história da CPI, a todos que nos assistem nesse momento, é uma tentativa de desviar o verdadeiro assunto. Ele, o deputado Zucco, não conhece um assentamento no Rio Grande do Sul, vou dizer o estado dele, não conhece um assentamento no Rio Grande do Sul. Aliás, se ele tivesse coragem, ele deveria ir esse fim de semana na festa da Arroz Agroecológico. Você sabe que o agro do arroz do Rio Grande estava um dos proprietários com trabalho escravo. O MST é o maior produtor e vendedor de arroz agroecológico. Faz a festa esse fim de semana no Rio Grande. Você deveria chamar o deputado Marcon, querido do MST lá, fazer uma visita para você mudar de ideia, viu?